Olá, meus amores! Hoje nós vamos retomar o nosso estudo de geometria, a disciplina de matemática na unidade 3 do livro de vocês. A gente vai continuar essa unidade, porque a gente já tinha começado antes, tá certo? Então, a gente já tinha falado das formas espaciais e agora vamos dar continuidade a esse conteúdo, tá certo? Então, isso daqui a gente já tinha falado na aula passada. Na aula passada, a gente já tinha dito que as formas espaciais, elas se dividem em poliedros e corpos redondos. Os poliedros são sólidos geométricos limitados a apenas superfícies planas, as quais se chamam de faces. Então, todas as faces dos poliedros são superfícies planas. Se tiver alguma face que não seja plana, então não será um poliedro, será um corpo redondo. Corpo redondo são sólidos geométricos limitados por superfícies curvas ou superfícies planas e curvas. Ou seja, nos corpos redondos tem alguma superfície que não é plana, ou seja, é curva, ok? Então hoje a gente vai se restringir a estudar os poliedros. Hoje, quais serão os poliedros abordados? Serão os prismas e as pirâmides. Então, prisma. Prisma é um poliedro formado por duas faces congruentes e paralelas, e as demais faces são paralelogramas. Aí vai vir alguém me perguntar: professora, não entendi o que é um prisma. Então, bora lá falar cada uma dessas características passo a passo, tá bom? Então, o prisma, ele vai ter duas bases congruentes e opostas e vai ter as faces laterais. Aqui, ó, nessa imagem a gente consegue perceber que nesse prisma a gente vê que a base é um triângulo. As duas bases, tanto a base de baixo quanto a base superior, certo? As duas bases são congruentes. O que é alguma coisa congruente? Congruente é semelhante no formato e na forma, certo? E as demais faces, as faces laterais, elas são paralelogramas, tá certo? Vocês conseguem observar que a base aqui, ó, do prisma é um triângulo? E que as figuras que completam e que dão o volume para esse prisma, as faces laterais são paralelogramas. Conseguem observar isso? Então, bora lá. Para ser um prisma, tem duas condições. Uma das condições é que tenha duas faces congruentes e paralelas. Essas faces são chamadas de bases. Nesse caso, dessa imagem, a base desse prisma é um triângulo. Mas também pode ser um pentágono, certo? Aqui, ó, um pentágono. A base é um pentágono. A base tem quantos lados e quantos ângulos? 5. Por isso, um pentágono, tá certo? E também pode ser um hexágono. Olha lá, se você contar nessa imagem, a base do prisma vai ter 6 lados e 6 ângulos. E a essa figura, essa imagem plana, a gente chama de hexágono. Então, uma condição para ser um prisma é que tenham duas faces congruentes e paralelas, ou seja, tanto embaixo quanto em cima da figura, da imagem, será a mesma forma plana. Como eu mostrei, pode ser um triângulo, pode ser um pentágono e também pode ser um hexágono, como mostra na imagem, tá certo? Bora ver a outra condição para ser um prisma. As demais faces devem ser paralelogramas, tá certo? Essa é a outra condição. Podem ser um paralelograma regular, como esse irregular, aliás, como a primeira imagem, ou um paralelograma regular, nesse caso, um retângulo, tá certo? Então, os prismas vão se classificar
Pela forma da sua base. É a forma da base que vai diferenciar os tipos de prisma, tá certo? A primeira imagem que eu mostrei para vocês viram que tinha um prisma que tinha uma base em forma de triângulo, igual a esse daqui. Quando a base do prisma tem forma de triângulo, esse prisma vai se chamar um prisma de base triangular, certo? Agora, bora olhar a segunda imagem. Na segunda imagem, que a gente vê a imagem do centro, do meio, a gente vê um prisma em que a base dele tem 5 lados. Não bora contar. Tem 5 lados. Bora contar aqui com a canetinha. Deixa eu pegar uma canetinha colorida vermelha. Bora contar. 1, 2, 3, 4, 5. Viram que aqui, ó, é a base. Essa que eu risquei é a base desse prisma. Tem 5 faces, certo? Olha aqui a face, a base inferior também tem 5 lados, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, esse prisma que tem 5 lados, em cima e embaixo na base, ou seja, tem um pentágono na base, chama-se prisma de base pentagonal, certo? Por quê? Porque tem um pentágono na base, certo? Agora, a última imagem. Na última imagem, a gente vê que tem um hexágono como base, tanto em cima quanto embaixo. Vamos contar aqui os lados para ver se realmente tem 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O prisma de base triangular. Eu já tinha explicado para vocês na aula anterior o que era vértice e o que era aresta e o que eram as faces. Então, eu sei que vocês já estão sabendo o que é cada um desses aqui. Mesmo assim, eu vou relembrar para vocês. Os vértices são os cantinhos, são as pontinhas da figura geométrica espacial de vocês. As arestas são as linhas que ligam os vértices. E as faces são a figura, a forma plana daquela face do prisma. Ou de qualquer outra forma espacial, certo? Então, vamos lá. Vamos marcar aqui o primeiro vértice. Olha lá o primeiro vértice, ó, são os cantinhos. E agora vamos contar quantos vértices tem um prisma de base triangular. Já marquei o primeiro. Bora lá. Segundo, terceiro, quarto, quinto, 6. São 6 vértices, tá certo? Agora, a gente vai ver as arestas. As arestas são as linhas que unem 2 vértices, tá certo? Então, bora lá para a primeira aresta. Ó, aqui foi a primeira aresta, tá vendo? Uma linha que liga 2 vértices. Então, bora contar as arestas comigo. Já foi uma, né? Agora, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Viram? 9 arestas. E faces? A gente consegue ver nesse prisma que tem um triângulo na parte superior, tem um triângulo na parte inferior, e ligando essas imagens tem mais 3 triângulos. Então, ao todo, nós temos 5 faces, tá certo? Entenderam? Tem 5 faces. Agora, vamos ver o prisma de base pentagonal. Bora contar os vértices. Olha o primeiro aparecendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, temos quantos vértices? 10 vértices. Vocês contaram junto comigo? Agora eu quero vocês me acompanhando para contar as arestas
Tia, mas o que é a aresta? A aresta é a linha que liga os dois vértices, tá certo? Bora lá mostrar a primeira aresta marcada. Viram? Essa linhazinha verde. Vamos contar. Aqui já tem uma, né? Bora a próxima. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, temos 15 arestas, certo? E faces. A gente consegue observar que tem um pentágono em cima e um pentágono embaixo. Tanto é que essas são as bases, né? Então, já temos quantas figuras? 2. E o pentágono tem quantos lados? Cada um dos lados vai formar um paralelograma quando unir com outro pentágono, certo? Então, se cada uma dos lados do pentágono vai formar uma face, nós temos quantas faces? 5, certo? O pentágono não tem 5 lados, então vai formar 5 faces. Não tem um pentágono de base em cima e outro pentágono de base embaixo, então teremos mais 2 faces. Então, 5 mais 2 são 7. O prisma de base pentagonal tem 7 faces. Vamos lá para o prisma de base hexagonal. Bora lá, eu quero todo mundo contando comigo a quantidade de vértices. Bora lá. 1 vértice, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Temos quantos vértices? 12 vértices. E arestas? Bora lá. Arestas são as linhas que ligam os vértices. Bora ver a primeira aresta do prisma de base hexagonal. Tá aí de verdinho. Bora lá. Já temos uma. Bora para as próximas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nós temos quantas arestas? 18 arestas. E faces? Bora lá pensar. O prisma de base hexagonal tem um hexágono na sua base, tanto superior quanto inferior. Cada um dos seus lados vai formar uma face lateral, certo? Então, se ele tem 6 lados, vai formar quantas faces laterais? 6, certo? 6 faces laterais. E como nós temos um hexágono em cima e um hexágono embaixo, nós já tínhamos 6 faces laterais, mais 2 de base. Então, nós temos quantas faces? 8. 8 faces. Tá certo, minha gente? Conseguiram entender? Então, vamos continuar. As pirâmides. As pirâmides são poliedros que têm uma base formada por um polígono e as faces formadas por triângulos. Então, a gente já viu os prismas, agora são as pirâmides. Olha lá a definição de pirâmides. Pirâmides, assim como os prismas, são poliedros, certo? Só que eles têm uma base formada por um polígono e as faces laterais são formadas por triângulos, tá certo, minha gente? Então, as pirâmides têm uma base, uma única base, e tem as faces laterais. Característica de pirâmide é que as faces laterais são o quê? São triângulos. A base pode ser outra forma plana, mas as faces laterais são triângulos, tá bom, minha gente? Então, bora resumir o que a gente aprendeu aqui nesse slide. As pirâmides têm uma única base e as suas laterais são o quê? São que forma geométrica plana? Triângulos, tá bom, minha gente? As pirâmides também têm uma classificação. E essa classificação se dá pela forma da base.
qual forma plana constitui a sua base. Essa aqui é o primeiro tipo de pirâmide que eu vou apresentar para vocês, que é a pirâmide de base triangular. Então, ela tem esse nome por quê? Porque a sua base tem um triângulo, tá certo? E as faces laterais, qual é a figura geométrica? Como eu disse, toda pirâmide tem em suas faces laterais triângulos, tá certo? Nesse caso, a base também é um triângulo, por isso é uma pirâmide de base triangular. Mas nem sempre a base é um triângulo também, como a gente vai ver mais adiante. Olha aqui, essa pirâmide aqui tem a base quadrangular. A classificação dela é pirâmide de base quadrangular. Por quê? Porque ela tem uma forma, um quadrado ou um retângulo na sua base, tá certo? E as demais faces, como eu disse, as demais faces de uma pirâmide sempre vão ser o quê? Triângulos. Continuando. Terceiro tipo de pirâmide, uma pirâmide de base hexagonal. Uma pirâmide de base hexagonal tem que figura geométrica plana em sua base? Tem um hexágono, como o próprio nome já diz, tem um hexágono. Por isso é chamado de pirâmide de base hexagonal. E as figuras que ficam na sua lateral? As faces laterais. Qual é a figura que está nas faces laterais dessa pirâmide? Sempre as faces laterais de pirâmides terão como figura geométrica triângulos, tá certo? Então, na pirâmide de base hexagonal, quantos triângulos ao redor vai ter? Sempre terá a quantidade de faces da forma plana da base. Nesse caso, como a forma plana da base é um hexágono, tem 6 lados, portanto, essa pirâmide vai ter quantas faces laterais? 6, isso mesmo. Quem disse 6, acertou, tá certo? Então, vamos continuar. Aqui as pirâmides. Nas pirâmides, tem como a gente localizar também os vértices, as arestas e as faces. Do mesmo jeito dos outros polígonos, tá certo? Então, como eu já expliquei para vocês algumas vezes, os vértices são os cantinhos, tá certo? Das figuras geométricas. São as pontas, as uniões, onde é o ponto de união. Então, bora mostrar o primeiro vértice. Tá aí o primeiro vértice. Agora, eu quero vocês contando comigo a quantidade de vértices que tem uma pirâmide de base triangular, minha gente. A gente vai fazer agora a pirâmide de base triangular, tá bem? Então, vamos começar. Ali já está marcado o primeiro vértice, bora lá marcar o segundo vértice. Terceiro e quarto. Então, uma pirâmide de base triangular tem quantos vértices? 4 vértices, tá certo? Arestas, como eu disse, são as linhas que unem os vértices, tá certo? A gente vai contar quantos vértices tem essa pirâmide. Bora lá. Olha aqui o primeiro vértice. Aliás, a primeira aresta, minha gente. A aresta é a linha que une os dois vértices, tá certo? Então, vamos lá. Aí é a primeira aresta. Então, segunda aresta. Bora lá. 3, terceira aresta. 4, 5 e 6. Então, uma pirâmide de base triangular tem 6 arestas, tá certo, minha gente? Quantas arestas? 6. Agora, o número de faces. Bora lá. Eu disse para vocês que a quantidade de faces que uma pirâmide vai ter vai depender da sua base. Por exemplo, nesse caso, a base dessa pirâmide de base triangular é qual? É um triângulo. Um triângulo tem quantos lados? Tem 3 lados. Então, essa pirâmide de base triangular vai ter quantas faces laterais? Ela terá 3 faces laterais. E também tem outra face. Qual é a outra face? É a
base. Então, toda vez a gente tem que contar a base e as faces laterais. As faces laterais da pirâmide de base triangular são 3. Por quê? Porque o triângulo da sua base tem 3 lados. Então, terão 3 faces laterais, mais uma base, que é o triângulo, né? Então, na pirâmide de base triangular, nós teremos quantas faces? Teremos 4. 4 faces, tá certo? Vamos lá. Agora nós vamos ver a pirâmide de base quadrangular. Qual a figura geométrica que essa pirâmide tem em sua base? Nesse caso, é um retângulo, tá certo? E ela vai ter quantas faces laterais? Bora lá, minha gente. Um retângulo tem quantos lados? Tem 4 lados. Então, vai ter quantas faces laterais essa pirâmide? Terão 4. Mais a base, nós teremos quantas faces? 5. Mais adiante a gente vai marcar aí no nosso quadrinho. Bora contar primeiro a quantidade de vértices. Como eu já expliquei várias vezes para vocês, os vértices são os pontinhos de união entre as arestas, tá certo? É os que ficam nos cantos da figura geométrica, tá certo? Com 3 dimensões. Então, vamos lá. Bora marcar o primeiro vértice na figura. E eu quero vocês me acompanhando na contagem para vocês saberem quantos vértices tem uma pirâmide de base quadrangular. Bora lá. 1, 2, 3, 4, 5. Então, a pirâmide de base quadrangular tem quantos vértices? Tem 5 vértices. Bora lá marcar no nosso 4, 5. E arestas? Arestas, como eu já disse algumas vezes, são as linhas que fazem a união dos vértices. Bora mostrar a primeira aresta. Tá aí, marcada de verde, tá certo? Agora eu quero vocês contando comigo a quantidade de arestas que tem a pirâmide de base quadrangular. Bora lá, já marquei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, na pirâmide de base quadrangular, nós temos 8 arestas. E faces? No início desse slide, eu já contei a quantidade de faces. Mas vamos contar novamente para a gente ter certeza se estava correta a nossa contagem. Vamos lá? Como eu disse, a quantidade de faces será a partir da sua base. A gente terá noção da quantidade de faces a partir da sua base. Como a base, nesse caso, é um retângulo, o retângulo tem 4 lados, então a pirâmide de base quadrangular terá 4 faces laterais, certo? Mas também tem uma base. Então, vamos somar essas 4 faces laterais mais a base, que é o retângulo, e vai fazer quantas faces? Vão ter 5. 5 faces, tá certo, minha gente? Então, vamos lá. Agora, nós vamos ver a pirâmide de base hexagonal. Na pirâmide de base hexagonal, a figura na sua base vai ser qual? Um hexágono. Um hexágono. Um hexágono tem quantos lados? Tem 6, certo? Então, bora lá, contar a quantidade de vértices. Vou mostrar o primeiro e agora vocês me ajudarão a contar os demais vértices. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Teremos quantos vértices na pirâmide de base hexagonal? 7 vértices. E arestas? Olha, já marquei a primeira aresta ali. Arestas são as linhas que unem os vértices. Já marquei a primeira aresta. Vocês vão contar comigo as demais. Então, já tem uma. Bora lá. 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, teremos quantas arestas? 12 arestas. E faces? Faces, como eu disse, vai depender da figura da base. Qual é a figura da base? É um hexágono. Um hexágono tem quantos lados? Tem 6. Então, teremos quantas faces laterais? Nós teremos 6. 6 faces laterais, tá certo? E também a gente tem que contar como é face a base, que é o hexágono. Então, teremos 6 faces laterais e mais uma base. Então, teremos 7 faces. Tá certo, minha gente? 7 faces. Agora eu vou mostrar para vocês algumas pirâmides famosas. Olha aqui. Aqui a gente consegue ver as pirâmides do Antigo Egito. Isso, lá no Egito, eles construíam túmulos em formas de pirâmides, tá certo? E que a gente pode visitar e conhecê-las lá no Egito. E essa outra pirâmide? Essa outra pirâmide fica lá no Museu do Louvre, lá na França, minha gente, lá em Paris. É muito linda, ela é feita de cristais e é muito conhecida mundialmente essa pirâmide, tá certo? Lá no Museu Louvre, em Paris, França. Então, quais poliedros nós já vimos? Na aula anterior, a gente viu o cubo e o paralelepípedo, tá certo? E hoje? Hoje, nós vimos os prismas. Olha, aqui ó, a gente vê o primeiro prisma de base triangular, o segundo prisma de base pentagonal, terceiro prisma de base hexagonal triangular, a segunda é uma pirâmide de base pentagonal e a última é uma pirâmide de base quadrangular, tá certo? Então, já vimos esses poliedros. Na próxima aula, a gente vai ver os corpos redondos, tá certo, minha gente? Então, muito obrigada pela sua atenção. Vou passar algumas atividades para vocês resolverem, tá certo? E um beijo grande para vocês. Espero que vocês estejam acompanhando todas as aulas. Um abraço!